que lutavam, né, com 200, 300, 800 homens sozinho, né, porque era uma obra de Deus, né. E hoje, então, nós vamos estudar uma lição que fala e trata dos filhos de Davi. Tá? Antes de entrarmos, então, na história propriamente dita, que é uma história onde nós vamos falar sobre os filhos de Davi, irmãos, eu queria fazer uma retrospectiva com relação a Davi, né? Os irmãos sabem que nós já estudamos aqui, inclusive, né, que Davi, ele pecou, né? Então, os irmãos conhecem aquela história de Davi e a história de Davi com a mulher de Urias, né? O nome dela era Betseba, né? Aquela história de Betseba que ele foi, então, o marido dela estava na guerra e ele pegou e viu ela tomando banho, depois ele pegou e convidou para o reino dele, né, para a casa dele. Então, ele esteve com ela e depois ela ficou grávida e depois ela falou para ele, eu estou grávida, né? Aí ele ficou com a pulga atrás da orelha e falou, puxa vida, e agora como é que eu vou fazer, né? Então, ele pegou e chamou Urias, e Urias, então, veio lá para a casa dele, e Davi perguntou para Urias, como é que está as coisas por aí, lá na guerra, como é que está? Né? Está bem, está tudo bem. Falou, então, tá bom, né? Então, agora você pode ir. E, nesse caso aí, Urias não foi para casa, né? Urias dormiu ali mesmo, né? Na frente da casa de Davi, né? E no outro dia, Davi se levantou e falou para ele assim, porque o que você está fazendo? Você não foi para casa dormir? Eu falei, não, a arca do Senhor está em uma tenda, os teus servos estão todos aqui, e eu também fiquei aqui, né? Onde já se viu isso? Eu chegar e ir para casa, comer, né? E ficar com a minha esposa? Jamais, Senhor, jamais isso vai acontecer. Aí Davi ficou meio assim preocupado e deixou, falou, bom, daí pode ficar aí, então, eu te dou uma folga para você, depois da manhã, então, você volta lá para Amã, para a guerra onde você está. Falou, tá bom. Passou 2 dias e Davi perguntou novamente para ele, falou, você não foi para casa? Ele falou, não vou para casa. Eu vou ficar aqui, junto com a tenda, e vou ficar aqui com os outros servos. Não vou para casa. Porque, naturalmente, Davi estava pensando alguma coisa diferente. Não estão sabendo o que Davi estava pensando, né? Ele vai para a casa dele, né? E depois, qualquer coisa, eu digo que a gravidez é dele, aí eu não tenho nada a ver com isso, não. Né? Então, assim aconteceu. Aí, o Davi pegou e falou assim, o negócio é o seguinte, esse homem não vai para a casa dele e não vai dar certo o plano que eu estava traçando aqui, então vamos fazer o seguinte, eu vou fazer uma carta pedindo para Joabe, então colocar ele na frente da guerra e para ele morrer. E assim ele fez uma carta e mandou o próprio Urias levar essa carta para Joabe. E ele entregou essa carta para Joabe, e Joabe então colocou Urias no fronto, de frente lá com a guerra mais pesada, e ele acabou morrendo. Veio aquelas pessoas, voltaram para Jerusalém, falou para Davi, o negócio é o seguinte, a gente perdeu muitas pessoas, né, inclusive Urias morreu. Né? E a mulher de Urias soube disso aí, ficou muito assim, se pranteou, chorou muito por causa disso, que tinha havido perdido o marido. Né? E o Davi, então, ficou tranquilo, né? Ninguém está sabendo de nada, o homem morreu na guerra, né? E a mulher está grávida, mas aí vamos ver o que vai acontecer. Ele ficou tranquilo. Mas os irmãos, irmão, preste atenção, que no capítulo 12 de 2 Samuel, houve uma história, né, de Natã. Natã falou para
para Davi, falou assim, ó, o negócio é o seguinte, vou te falar uma coisa para você, que Deus me orientou, mandou falar. Havia um homem muito rico e tinha muitas ovelhas, né? E o vizinho dele era um pobre que tinha apenas uma ovelha que ele dava comida, inclusive junto com os seus filhos, tá? E esse homem resolveu dar uma festa, e esse homem então convidou um monte de gente, né, amigos dele, e esse rico pegou a ovelha do pobre lá e matou e serviu para os convidados dele. E quando Natan estava contando essa história para Davi, Davi ficou com muita raiva. Como isso pode acontecer? O que é isso? Não pode um negócio desse. Aí Natan falou assim, esse homem é tu. Aí o Davi pensou um pouco assim, falou assim, eu? Como assim eu? Né? Aí caiu no entendimento dele o que foi aquela parábola, aquela a palavra que Natan estava falando para ele, né? E ele ficou muito triste e se arrependeu bastante, mas se arrependeu bastante mesmo, pediu perdão, né, pelo que havia feito, porque agora sim que ele caiu na mente dele, caiu em si, né, do que ele havia feito, né? Então, fez coisa completamente errada. Tá? Bom, mas, porém, tem uma coisa muito importante aí. Alguns dos irmãos sabem o que aconteceu com o filho de Betseba, com Davi? O que aconteceu, irmã? Hã? Morreu. Mas antes desse filho dele morrer, Davi orou bastante. Ele orou bastante, chegou até jejuar, né? Por causa desse filho, que ele não queria que tivesse morrido. E não teve jeito, esse filho morreu. E é bom que se diga, irmão, que Betseba, ela teve esse filho e teve mais 4 filhos, né? Teve Samua, Sobabe, Natan e Salomão. Por isso é bom confundir, porque esse Natan, há 2 Natan. Tem o Natan que aconselhou Davi, né? E Natan que é filho de Betseba com Davi. Tá? Agora vamos entrar, propriamente dito, na lição de hoje, que fala sobre os filhos de Davi. Davi era uma pessoa que tinha muitas mulheres. Pelo menos umas 7 mulheres, a Bíblia fala dessas 7 mulheres que ele teve, né? E teve muitos filhos mesmo, né? E pelo menos na Bíblia conta que pelo menos 18 filhos, 19 filhos a Bíblia narra que foi filho de Davi, 19, né? Mas ele teve muito mais, porque tinha aquelas concubinas, aquelas mulheres que o rei sempre possuía, né? Então tinha muito mais filhos. Então, o que ocorre aqui é o seguinte, nós vamos falar sobre uns dos 2 filhos, dos 3 filhos, de muitos filhos que Davi teve, nós vamos falar de 3 filhos deles, que é o Amon, o Absalão e Adomim, que é a lição Adonias, né, que é a lição que nós vamos estudar hoje. Vamos falar então de Amon. Amon era filho de Davi, era o primogênito de Davi. Ele é o primeiro filho de Davi. E esse Amon, ele ficou enamorado da irmã dele. Quando ele não era irmã legítima, era meia-irmã, né? Era meia-irmã. Mas ele ficou gostando dela, ficou enamorado, porque ela era muito bonita e era virgem ainda, né? E ele ficou de tal forma apaixonado por ela que ele começou a ficar magro, foi emagrecendo. Aí tinha um amigo dele que andava com ele, tal de Jonadab, e se encontraram, e Jonadab olhou para ele e falou assim, rapaz, o que está acontecendo com você? Magro desse jeito, o que é? Está doente? Ele falou, não, cara, o negócio é o seguinte, eu estou gostando da irmã de Absalão.
Essa moça era irmã de Absalão, de pai e mãe. Tá? Então, era irmã legítima de Absalão, a Tamar. E essa Tamar, então, ele ficou gostando dela e falou e contou essa história para Jonadab, e Jonadab falou assim, muito malandro, pegou e falou assim, vamos fazer o seguinte, você está magro mesmo, né? Então, você faz o seguinte, você finge que está doente. Você finge que está doente, né? E você fala para o teu pai te visitar, e daí você faz o pedido que você tem que fazer. Está manjando? Aí falou assim, é isso mesmo. Então, o que aconteceu? Esse Jonadab deu esse recado para ele, deu essa orientação, e o Amon, ele, então, acatou essa situação e ficou acamado, fingiu que estava doente. E ele pegou e pediu que o rei fosse visitá-lo, né? Estava muito doente. E Davi foi lá e visitou ele, olhou, beijou, né? E saiu. Mas antes que o rei saísse, ele falou assim, é o seguinte, não daria para você chamar a Tamar para fazer um bolo aqui para mim? Tá? Aí o rei falou assim, não, tudo bem, eu vou falar com ela. Eu falo com ela, sim, pode deixar. E o rei, então, pegou e falou para Tamar, e disse, vai lá na casa do teu irmão, que ele precisa de você, ele quer que você faça um bolo para ele. Então, Tamar foi e fez um bolo para Amon. E na hora que ele fez o bolo, que terminou, falou, está pronto o bolo, você pode vir. Aí ele pegou, mandou sair todo mundo que estava na sala. Vai embora todo mundo, não quero ver ninguém aqui. Deixa só eu e a Tamar aqui. E pegou a Tamar com o bolo e foi para um outro lugar, para a câmara. A Bíblia fala câmara. Os irmãos sabem o que é câmara, interpretação? O que é uma despensa, uma cozinha, uma sala? Deve ser, né? Foi para a câmara. Então chegou nessa câmara, foi comer o bolo. Mas daí ele disse que não queria o bolo. Falou, não, come o bolo. Eu comeu o bolo e estuprou a própria irmã. Né? Estuprou a própria irmã. E ela ficou afligida, né, naquela situação toda, e falou para ele, mas como é que você faz uma coisa dessa comigo? Né? O que é isso? O que é que eu vou fazer? O que é que eu vou falar para os filhos de Israel? Eu que faço parte dessa família? Aí ele falou assim, não sei. E tem uma coisa, você pode se mandar que não quer nem ver tua cara mais. Aí mandou o servo pegar e expulsar a própria irmã, né, do mal que ele já havia feito há pouco minuto, né, e mandou fechar a porta. Fechou a porta e ele ficou lá. E ela saiu chorando, e inclusive o servo que fez isso sabia que era filho do rei, porque ela tem aquela vestimenta que usava como filha do rei, né, de manga comprida, aquelas coisas todas, né, mas mesmo assim o servo obedeceu o patrão dele, o Amon, e ele foi embora, e ela foi embora. E ela então, né, se cingiu em cinza, aquela coisa que se fazia naquela época, né? Foi embora. O Davi ficou sabendo dessa história, mas não falou nada. Não falou nada. A Tamar foi para a casa de Absalão, que era o seu irmão legítimo, de pai e mãe, né, e ficou lá. E Absalão soube também dessa história, mas ficou quieto, ficou na dele. E ela, né, chorando a vez, tal, aquela coisa toda, e ele falou para ela, não se afrinja não, vai fazer o que agora, né? Não tem que fazer nada. Então, a Tamar ficou quietinha. 2 anos depois, esse Amon resolveu fazer uma festa. Ele fez uma festa, né, para essas pessoas que estavam... Uma festa para beber, comer e tal, né?
E quando ele estava convidando o rei, o rei falou assim, não, filho, eu não vou nessa festa porque é muito dispendioso, vai ficar para você, então, né? Ela falou, não, então manda pelo menos Amon, né? Aqui para essa festa. Eu falei, tudo bem, vou falar com ele. E Amon foi. E chegando lá, depois da festa, o Absalão pegou e instruiu o servo dele, dizendo assim, o negócio é o seguinte, você vai ter que matar Amon. Eu quero que você mate Amon. Né? E, por fim, o servo de Joabe, de Absalão, acabou matando Amon. Né? Então, o Joabe, Absalão pegou e sumiu, né? Fugiu. Né? Mas o rei soube dessa história, Davi soube dessa história, que o filho dele havia matado o irmão dele. Né? Não era irmão legítimo, mas era meio irmão. Né? E ele pegou e ficou quieto, não fez nada. Né? Principalmente porque, sabe, ele era o primogênito, aquela coisa toda, né? Ele não quis se mover. Então, Joabe ficou retirado, Absalão ficou longe do rei, né? E foi passando muito tempo depois, né? Até que um dia esse Absalão resolveu usurpar o reino de Davi. Né? Ele queria o reino de Davi. Né? Então o homem era fera. Dando as características desse Absalão, a Bíblia diz que ele era um homem bonito, era um homem formoso, mais bonito que existia em Israel. Né? O cara era, né, daqueles tipo, né, barriga tanquinho e tal, né, cabelão. Diz que o cabelo dele pesava, irmão, 3 quilos e 400 gramas. 2 quilos e 400 gramas. Quase 3 quilos de cabelo ele tinha, né? Então, o cabelão, ele vinha até aqui embaixo, assim, sabe? O cara era bem assim, né, tipo, formoso mesmo. O cara era daqueles que, né, tal. E, então, ele resolveu usurpar o reino de Davi. Eu quero chamar a atenção uma coisa, irmãos, veja aí no versículo, capítulo 12, versículo 10. Vamos ver se é isso mesmo, né? Capítulo 12, versículo 10 e 11. Capítulo 12, versículo 10 e 11. Alguém poderia ler para mim? Por isso a espada nunca se afastará da sua família, pois você me desprezou e tomou a mulher de Urias, Etita, para ser sua mulher. O 11. Assim diz o Senhor, de sua própria família trarei desgraça sobre você. Tomarei as suas mulheres diante dos seus próprios olhos e as darei a outro, e esse se deitará com elas em plena luz do dia. Os irmãos, prestem bem atenção nesses dois versículos. Prestem bem atenção nesses dois versículos. Quando o Davi pecou, ele já passou por perturbação, ele já passou por, vamos dizer assim, uma provação com o filho que havia morrido. Ele havia orado bastante para que o filho não morresse, e ele acabou morrendo. Né? Acabou morrendo. Então, o Davi gostava desse menino e queria ver esse filho vivo. Tanto que ele orou, né, e até chegou a jejuar por causa desse filho. E agora aqui, no versículo 10, né, fala que não se apartará a espada jamais de sua casa, porquanto me desprezaste e tomaste a mulher de Urias, o Eteu, para ser tua mulher. Então, isso aqui é uma espécie de uma profecia, é uma coisa que está falando que isso iria acontecer, né? Quem estava falando isso aí era Natã, né? Estava explicando isso para Davi. E já começou. O Amon já havia morrido
com a espada do irmão dele, que era Absalão. Absalão, por sua vez, agora estava querendo usurpar, então, o reino de Davi, né? Queria usurpar o reino de Davi. Vamos ver lá, 1 Samuel 14, 25, o que diz? Os irmãos podem ler para mim, por favor? Todo o povo chegou a um bosque onde havia mel no chão. Todo o povo chegou a um bosque onde havia mel no chão. Então, irmãos, falando aqui, vamos ler 2 Samuel 13, versículo 1. Aí está, no capítulo 13, do versículo 1 até o 22, está baseado a nossa lição, irmãos. Tá? Pode ler, irmãos, algum? Pode ler? Passado algum tempo, aconteceu o seguinte: Absalão, filho de Davi, tinha uma irmã muito bonita. Bom, essa é a história que eu já contei, né, sobre a Tamar, que é a história que aconteceu com Amon, não é? Agora nós já estamos em Absalão, aonde que ele queria tomar o reino, né? Que era o terceiro filho de Davi, esse homem. Ele era um homem bonito, cabeludo, né? Muito cabelo, muito... naquela região, era um cara falador, tinha aquelas características todas, né? E ele tinha amizade com Joabe. Ele era assim com Joabe. Joabe, irmãos, Joabe era filha de Zeruia. Quem que era Zeruia? Zeruia era irmã de Davi. Era a meia-irmã de Davi, essa Zeruia. E essa Zeruia tinha três filhos. Tinha o Joabe, né? O Asel e o Abissai. São Joabe, Asel e Abissai. Inclusive, esses três filhos de Zeruia foi considerado um dos maiores guerreiros que Davi tinha naquela época, né? Os homens lutavam mesmo, né? E então Absalão era amigo de Joabe, né? E Joabe era comandante do exército, né, naquela época. Então o Joabe, ele resolveu Davi, Amon contou contou com a ajuda de Joabe, permitindo que ele entrasse na presença do rei, né? Então, depois que Absalão matou Amon, ele ficou separado do rei, mas através de Joabe, ele conseguiu conversar com Davi, o seu pai, novamente. Então, ele permitiu, né, que Joabe ele pediu a Joabe que ele falasse com Davi e recebesse em sua presença, né? Isso depois de 2 anos passado que ele havia assassinado o irmão, né? Diz a história que esse pedido, irmãos, não foi atendido, né? Joabe enviou ao rei esse pedido, mas não chegou a ser iniciado esse pedido. Veja lá, 2 Samuel 14, 28 e 33. Então Joabe foi ao rei e lhe disse: chamou o rei Absalão, e esse se lhe apresentou e inclinou-se sobre o seu rosto em terra diante do rei e beijou a Salomão. Quer dizer, e beijou Absalão. Então, o rei perdoou ou não quis fazer mal nenhum a Absalão por causa que ele havia matado um de seus filhos, matado o seu irmão, não é? Então, isso foi passado, né?
Vejamos, então, o que aconteceu. Em Samuel 15, de 1 a 6, Samuel 15, de 1 a 6, vamos ver o que aconteceu lá. Por favor. Alguém pode ler para a gente? Algum tempo depois, Absalão adquiriu uma carruagem, cavalos e uma escolta de 50 homens. Ele se levantava cedo e ficava junto ao caminho que levava à porta da cidade. Sempre que alguém trazia uma causa para ser decidida pelo rei, Absalão chamava e perguntava de que cidade vinha. A pessoa respondia que era de uma das tribos de Israel. Absalão dizia: a sua causa é válida e legítima, mas não há nenhum representante do rei para ouvir. E Absalão acrescentava: quem me dera ser designado juiz desta terra. Todos que tivessem uma causa ou uma questão legal viriam a mim, e eu lhe faria justiça. E sempre que alguém se aproximava dele para prostrar-se em sinal de respeito, Absalão estendia a mão, abraçava-o e beijava. Absalão agia assim com todos os israelitas que vinham pedir que o rei lhe fizesse justiça. Assim ele foi conquistando a lealdade dos homens de Israel. Viu só como era Absalão? Irmãos, viram aí o que se tratava, como foi feita essa trama de Absalão? Para ser rei. Ele queria ser rei de qualquer forma. Eu acho que Davi, nessa época, ele já estava meio velho, né, tal, falando: não, eu vou pleitar esse reino para mim. O que acontece é o seguinte, irmãos: ele juntou 50 homens e ficou ali na porta, né? Ele era um cara formoso, bonito, né, cabelo grande, tal, né, cheio daquela coisa toda. Então, as pessoas que viam a Jerusalém falar com o rei Davi, né, sobre qualquer assunto, né, sobre julgamento, essas coisas todas, né, Absalão, com aqueles 50 homens, chegava na frente, ali na frente, primeiro tinha que passar por ele. Pois não? Da onde você é? Qual é o seu nome? Você veio de onde? De qual província? Qual é o seu lugar? Os caras falavam para ele, ele falou: pois não. Mas ele não parava só aí. Ele pegava, abraçava os caras, beijava a mão das pessoas, né? Devia estar sorrindo também, dando tapinha nas costas, né? É um cara político, né? E nessa altura do campeonato, as pessoas que vinham ali, né? E ele falava assim: infelizmente, né, o rei não tem ninguém para atender você. É denegrido o pai. Não tem ninguém aqui para atender você, não. Eu acho que qual é o problema teu aí? Deixa aqui comigo, que eu vou ver. Mas o rei não tem condições, não tem ninguém que possa atender você. E todas as pessoas que chegavam lá, ele falava isso, né? E as pessoas foram criando uma afeição pelo Absalão, né? Ele foi fazendo amizade ali e tal, com isso ele foi fazendo aquela amizade, e acabou que, no fim, né, ele estava conquistando o pessoal que ia falar com Davi, mas ele se atravessava primeiro e falava antecipado, tá? Mas isso não era verdade. Não era verdade, era mentira. É pura mentira que ele falava para o pessoal. Veja lá, irmãos, em 1 Crônica 18, 14. Vamos ver o que diz lá, 1 Crônica 18, 14. 1 Crônica 18, 14. Pode ler ali, está. Davi reinou. É isso? Então era mentira do filho que falava, tá? E Davi reinou sobre todo o povo de Israel e julgava com justiça, né? Então o que ele estava falando para aquele povo, o que Absalão estava falando para aquele povo era mentira, não era nada disso. Mas com essa mentira ele conseguia conquistar o pessoal
conseguia conquistar o pessoal que ia ali se apresentar para ele, né? Aquela conversa toda, ele, com aquele jeito de beijar as mãos e abraçar e tal, ele conquistava o pessoal. Era uma estratégia que ele usava, né? Segundo Samuel 15:6, diz assim: mas assim, era assim que Absalão furtava o coração dos homens de Israel. Viu? Era dessa maneira. Então, o próximo passo de Absalão para conquistar o reino foi o seguinte: ele pegou e falou assim, pediu permissão para o rei, né? Falou: Davi, é o seguinte, eu preciso ir em Hebrom, eu preciso fazer um sacrifício, oferecer um sacrifício lá, e então eu queria a sua permissão para ir para lá. Aí Davi falou: não, tudo bem, pode ir, né? Não tem problema nenhum. Isso, irmãos, acontecia em Jerusalém, mas Absalão queria ir lá isso acontecia em Jerusalém. Davi estava em Jerusalém, reinando em Jerusalém, os filhos dele estavam tudo lá também, mas ele queria ir em Hebrom, na cidade de Hebrom, e dizendo que ia fazer um sacrifício, né? E ele pediu permissão para o rei, e ele foi. Vamos ver lá, irmãos, 2 Samuel 15:10. Absalão enviou emissários secretos por todas as tribos de Israel, dizendo: quando ouvirem o som das trombetas, digam: Absalão é rei em Hebrom. Muito bem. Nesse caso aí, irmãos, ele usou um cara que chamava de Atfoel. Atfoel era um conselheiro, era um dos conselheiros de Davi, tá? Ele usou esse Atfoel para conduzir essa mentira que ele estava querendo fazer. E ele pegou e falou: você vai na frente com os outros meus servos, né, lá em Hebrom, e diga para ele o seguinte, que quando o pessoal lá de Hebrom, quando vocês ouvirem, né, a trombeta tocar, né, é porque eu estou chegando, o rei está chegando. Ele usou uma mentira ali, então, para dizer isso, né? Então ele enviou Absalão, secreto, todas as tribos de Israel, dizendo: quando ouvires o som da trombeta, direis: Absalão é o rei, né? Absalão é o rei. Ora, tinha muita gente que vinha lá de Hebrom falar com o Davi em Jerusalém, mas Absalão já havia feito a cabeça de muita gente estava já associado a Absalão, e agora Absalão estava voltando lá para Hebrom para se declarar rei. Então, naturalmente, quando ele chegou lá, as cornetas tocaram, e o pessoal, então, ficaram como rei o Absalão. Absalão, então, era rei. E daí para frente, irmãos, o que aconteceu? O negócio, ele queria ser rei mesmo, né? E houve um confronto muito grande. Nesse caso aí, Davi soube do que estava acontecendo, né? E Davi também não era bobo nem nada, né? Ajuntou 600 homens e foram para Hebrom, para aquela região lá. E chegou no deserto, ele bem longe, ele deu uma volta assim pelo deserto para Absalão não saber o movimento, né? Inclusive, tinha muitos caras ali que estava com Davi, né? Gostava de Davi, e viu que o que Absalão estava fazendo não era correto. Então, Davi chegou com os seus homens, e então acabaram, irmão, entrando em combate.
Davi e Absalão. Davi e Absalão entraram em combate. Daí, irmãos, aqui vamos ver o que aconteceu, né? Nesse caso aí, houve um combate muito grande e o Absalão voltou para Jerusalém, né? E ele então, porque quando Davi saiu para Hebrom, ele deixou Jerusalém, foi todo mundo de Jerusalém para Hebrom, né? Em Jerusalém só ficou as concubinas do rei, né? Tomando conta da casa ali, por sua vez, Absalão veio de Hebrom a Jerusalém, né? Veja bem a trama. Voltou a Jerusalém e teve relação com as concubinas do rei. E todo Israel ficou sabendo disso. E naquela época, quando, por exemplo, a pessoa tinha relação com as concubinas do rei, significava que ele era o rei, né? E que o outro já não era mais rei. Inclusive, Davi nem estava lá. Estava em Hebrom. Tá? Então, ele se declarou rei também em Jerusalém, né? Dessa forma. Então, vamos voltar no capítulo 12. No capítulo 12 de 2 Samuel. No versículo 11, que diz o seguinte: assim diz o Senhor, eis que tua própria casa suscitarei o mal sobre ti, e tomarei tuas mulheres, a tua própria vista, e as darei aos teus próximos, o qual se deitará com elas em plena luz deste sol. Então, se cumpriu aqui o que Natã havia falado para Davi. Com relação a morrer à espada, né, já tinha morrido Amon, né? O irmão tinha matado. E, nesse caso aqui, que Absalão, que havia tido relação com as concubinas do rei, se cumpriu aqui no versículo 11 do capítulo 12 de Samuel. Mas, continuando, irmãos, aqui, você pergunta assim, mas e Absalão? O que houve com Absalão? Ele reinou? Não reinou. Não foi para frente, o reinado dele não foi para frente. Por quê? Quando eles estavam guerreando e lutando ali, irmãos, o que aconteceu? Absalão, ele estava em sua mula, correndo, né? E daí ele passou em um bosque e enroscou o cabelo dele, aquele cabeleiro que ele tinha, enroscou num galho de uma árvore lá, sei lá, num cipó lá, e ele ficou pendurado lá. Aí um dos servos de Joabe falou para ele, falou, o negócio é o seguinte, cadê Absalão? Absalão ficou lá, pendurado pelos cabelos num cipó lá, numa árvore lá. Aí, mas não estava morto, não. Né? Aí Joabe falou assim, vai lá e fere ele, mata ele. E o servo de Joabe, né? Esse Joabe era chefe do exército de Davi. Voltou lá e pegou e matou Absalão, né? Com a espada, matou Absalão. Então, concluiu aqui o versículo 12, do capítulo 12, do versículo 11, o que Natã havia falado para ele. Então, ele pegou aí e morreu. Aquele homem formoso, cabeludo, o cabelo não vai adiantar nada, né? Mas aquela conversa dele que ele queria tomar o reino de Davi para ele, não funcionou. Então, Absalão acabou morrendo. Mas não parou aí, não. Surgiu um outro cara, filho de Davi, né? Também, que era um tal de Adonias. Ele também queria o reino. Ele queria o reino. Então, esse reino que ele queria, ele estava quase conseguindo. O que aconteceu?
Aconteceu que Adonias, ele chamou, vamos ver então, irmãos, porque esses filhos de Davi, irmãos, pelo jeito, ele não era disciplinado não, né? Bom, Davi nem tinha tempo de disciplinar esses filhos, né? Além de ter muitos filhos, né? Ele nem sabia por onde eles andavam, né? Nem sabia. Então, ele não tinha condições de falar para os filhos, não faça isso, não faça aquilo, isso é proibido aquilo outro. Não tinha condições, né? Veja lá 1 Reis 1:6. 1 Reis 1:6. Pode ler. Seu pai jamais o tinha contrariado, dizendo: por que você fez isso ou aquilo? Adonias tinha boa aparência e era mais jovem do que Absalão. Então, foi o que eu acabei de dizer, né? Parece que ele não tinha muito tempo, né, para falar, para disciplinar os filhos do que estava ocorrendo, não é? E então os filhos saíram dessa forma, né? Isso nós estamos falando só desses 3 filhos que o comentarista aqui apresentou para esse estudo, né? Então, esse Adonias, ele chamou todos os filhos do rei, né, irmão dele, para um banquete. Veja bem, olha só o que ele fez. Falando, eu preciso tomar o rei do meu pai, né? Quiser tomar, não, vai ser mole para eu chegar e reinar, né? De que forma? Ele convidou um banquete para todo mundo. Convidou todo mundo ali, aquele banquete todo, né? E todo mundo se ajuntaram ali. E ele, nesse convite que ele fez, irmãos, ele não convidou Salomão. Salomão não. Ele não convidou Salomão. Salomão não foi nesse banquete porque ele não convidou. Então, o que aconteceu? Porque Salomão era o rival dele. E ele sabia disso. Salomão era o homem que estava já preparado por Davi para ser o seu sucessor, né? E ele, sabendo disso, né, ele não queria. Ele achava que ele era e que devia ser o rei. Então, por isso que ele fez essa reunião, por isso que ele fez esse convite todo, para, naturalmente, tratar de alguns assuntos ali. E sabe como é que é, né? É politicamente falando, politicamente correto, né? Onde que junto todo mundo se conversa ali e fala, o negócio é o seguinte, eu vou ser o rei, então me apresento aqui, Adonias, tal, né? Aí os caras, então, ficavam para o lado dele, não é? Então, o que aconteceu? Então, jurou o rei e disse, tão certo como vive o Senhor, que reinou a minha alma, toda a angústia, farei o dia de hoje como te jurei pelo Senhor, Deus de Israel, dizendo, teu filho Salomão reinará e depois de mim, e se assentará no meu trono em meu lugar. Isso aí está escrito em 1 Rei 1, 29 a 30. Então, Davi mandou que Salomão montasse a mula e montasse exclusivamente do rei, né? O sacerdote, tem um sacerdote que chamava Zodeque, e o profeta Natã, e ungiu o Salomão, né? Agora, irmãos, nessa festa toda que Adonias estava fazendo, né, não deu muito resultado, ele não queria, né, mas para dar uma ajuda, ele falou com Betseba, que era a mulher de Davi, para que Betseba falasse, né, com uma mulher que ajudava Davi, né, para dar uma forcinha, né? Dar uma forcinha ali para que ele pudesse obter o reino de Davi, né? E então Betseba ficou de orelha em pé, porque Betseba sabia
que o Salomão já, inclusive, havia sido ungido para ser rei. E Adonias estava com essa prosa toda. Isso aí não estava legal, não, né? Então, o que aconteceu? Betseba chamou o rei Davi e falou, bem, o negócio é o seguinte, veja bem, o negócio, Adonias está querendo te passar para trás, né? Ele falou umas coisas comigo aí, andou fazendo umas festas, mas não chamou Salomão, né? Então, eu acho que o negócio aí não está certo, não, né? Aí, então, Davi se despertou, né? E depois, então, Davi... porque ela falou para ele, numa dessa aí, se ele for realmente se declarar rei, né? Primeira coisa que ele vai fazer é matar Salomão. Você pode escrever. E tem outra coisa. E outra coisa que pode fazer também é matar você, né? Pode matar você, pronto, acabou. Então, Davi pegou, já era bem velho já, e pegou, então, ele se levantou e, então, declarou Salomão como rei. A vida familiar de Davi sofreu muita desgraça, né, com essa coisa, devido ao pecado que ele havia feito com Betseba. Está vendo, irmãos? Então, antes de concluir aqui, o que aconteceu? Davi, então, chamou, como nós já lemos aqui, né? Mandou que Salomão montasse na sua mula, chamou o rei, chamou o profeta Zadok e os profetas Natã, e ungiu e proclamou rei, né? E foi feito isso, né? E a grande declaração popular, em 1 Reis de 1 a 30 anos, fala, e todo o povo exclamou, viva ao rei Salomão. Após ele, subiu todo o povo tocando gaita e alegrando-se com grande alegria, de maneira que com o seu clamor parecia fender-se a terra, né? Com isso, Adonias teve medo e se refugiou junto ao altar. Salomão foi misericordioso, mas o advertiu que, se agisse dolosamente, morreria. Então, essa é a história e a lição de que foi proposta para nós hoje, através do comentarista aqui, né? Agora, uma coisa, irmão, nós aprendemos. Eu contei toda essa história, né? Agora, qual a lição da vida? Qual a lição que nós tiramos para nós, né, hoje, né, com essa história? A lição está exatamente ali no capítulo 12, do verso 11 e 10, né? 11 e 10, aonde se cumpriu, né, aquilo que Natã falou para Davi, se cumpriu, né, com relação às espadas. Haverá espada entre a tua família, né? E houve isso. Morreu a espada Amon, morreu a espada Absalão, né? E Adonias, né? Também queria fazer o mal ao rei, mas não conseguiu, né? Então, a filha de Davi, né? Houve esse problema todo, a menina lá, Tamar, né? Amon pegou, fez o que fez. Quer dizer, houve uma coisa assim muito ruim dentro da família, né? Foi um episódio muito ruim, onde Davi passou por problemas, por todos esses problemas, devido ao quê? Hein? O pecado. Devido ao pecado que ele havia cometido com Urias, né? Com Betseba, né? Com Urias. O que ele fez com Urias? Matou. É crime.
Ele cometeu um crime. E por causa disso, ele passou por toda essa situação. Então, irmãos, muitas vezes a gente, né, passa, às vezes, por problemas, né? Às vezes você nem sabe por que aconteceu isso, né? Às vezes é alguma coisa que você não está de acordo com o nosso Deus, você não está alinhado com Deus, né? E você passa por certa dificuldade, né? E você nem sabe por que é, mas, né, aí você vai orar, né? Mas às vezes você nem é atendido, porque Salomão orou para que o filho não morresse. Aliás, ele jejuou, inclusive, né? Mas o filho morreu. E é bom que sabemos, irmão, que a Bíblia é o seguinte, ela não é um livro de você fazer leitura dinâmica, tá? Não é. A Bíblia foi feita para você estudá-la. Mesmo aqueles que queiram fazer uma leitura dinâmica da palavra de Deus, ele não vai conseguir. Não vai conseguir. Por que não vai conseguir? Não vai conseguir porque ele vai encontrar tópicos, coisas que vai lhe chamar a atenção. Para aquele que já é salvo e é crente, ele vai então parar e vai meditar e vai investigar, pesquisar para ver o que significa aquilo. E se ele não é crente, é a pessoa que está começando a estudar a Bíblia, ele vai precisar de uma pessoa para lhe auxiliar, né, sobre aquilo que ele está lendo. Então, não tem como, né, você pegar e fazer uma leitura dinâmica da Bíblia. Não tem como. A Bíblia não é um livro qualquer, um livro em que você vai correndo, não. Não tem como. É necessário que você estude. É necessário que você estude. A Bíblia tem que estudar, tem que pesquisar, para você entender aquilo realmente, a lição que ela nos proporciona. Tá? E principalmente aqui, nessa parte aqui. Porque você já pensou, irmãos, uma pessoa que está começando a estudar a Bíblia, aí chega depara com esse cenário aqui, hein? Davi tem 7 mulheres, tem mais de 20 filhos, hein? O cara vai ficar pirado, né? Mas que é isso? Onde é que eu estou? Né? Mas aqui é a Bíblia, diz que é a palavra de Deus e está falando um negócio disso. O que está acontecendo aqui? Né? Então, irmãos, há necessidade, então, por isso que, de analisar, né, fazer uma pesquisar o que está nos oferecendo e o que você está lendo ali. Então, a Bíblia não é qualquer livro. Né? A Bíblia é uma história que acontece, mas é uma história proporcionada para os planos de Deus, pelos propósitos de Deus. Né? Tudo isso que acontece aqui é um propósito de Deus que tinha que acontecer para nós hoje, lição para nós hoje. O que podemos mais aprender com relação a essa história aqui? Alguém poderia dizer alguma coisa, ou o que aprendeu, ou que lhe chamou a atenção com relação a essa história? Sim, irmã. Isso mesmo. E também em Hebreus 12, de 5 a 6. Os pais humanos são instruídos a agir da mesma maneira. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Isso aí me chamou muita atenção, né? De não disciplinar os filhos como deveria, né? Então, aqui é uma digamos assim, um puxãozinho de orelha. É uma lição, né, irmãos? Foi uma lição. Então, hoje em dia, ter filhos é uma coisa, e
E criá-los é outra. Tem que educar, tem que falar da palavra, né? Porque o que você ensina para uma criança dos 2 aos 8 anos, ele nunca mais esquece. Se você cria os teus filhos na disciplina, segundo a Bíblia, né? Ele pode ser até se desviar para outros caminhos, mas isso vai ficar na mente dele. Foi, meu pai não me ensinou isso. O que eu estou fazendo está errado. Tá? Meu pai nunca me disse isso. O que eu estou fazendo está errado. Então, ele se corrige, ele pode, né, voltar atrás e realmente andar nos caminhos do Senhor. Mas se ele nunca teve disciplina disso aí, então ele vai, né? Quer dizer, não tem, né? Acontece o que está acontecendo aqui, o que aconteceu com os irmãos. Tem outra coisa, irmãos, que nós estamos falando aqui de 1050 anos atrás, mais 2, nós estamos falando de 1050 anos antes de Cristo, mais 2, nós estamos falando aqui uma história de que ocorreu há mais de 3.000 anos. Mais de 3.000 anos. Então, quando você vê essas coisas que estão acontecendo aqui, que o rei tinha a concubina, que o rei tinha várias mulheres, é a cultura, irmãos, que existia na época. Mas, 3.000 anos atrás, a cultura como é que era? Né? Para você ter uma ideia, as mulheres não eram contado. Era contado os homens, as mulheres não eram contado. Era desprezado? Não. As mulheres não eram desprezadas, não. Ela tinha um papel dela. Qual era o papel da mulher? Era criar filhos e cuidar da casa. O papel do homem era pastorear. Era o provedor. Tá? Então, a mulher não era, a mulher está em segundo plano. Não estava em segundo plano. Ela simplesmente não aparecia no cenário. Pelo menos bíblico. Algumas apareceram. Ana, Débora, né? Raquel. Tá? Então, essas mulheres se destacaram entre as outras. Se destacaram por si própria, através do Espírito Santo de Deus. Tá? Mas, na maioria, as mulheres não tinham destaque nenhum. E interessante, irmão, que você lendo a Bíblia, você vê que a mulher fazia questão, né, de ter filho. Naquela época, a mulher que não tinha filho, tá? Ela não tinha prazer, nem ela tinha prazer, e também ficava meio desprezada. Cara, não tem filho, né? Não tem filho, então, né? Não cria filho. Entre a sociedade ali, diz, sofreu muito a mulher de Adão, Sara não, é Sara? Mulher de Abraão. Sara, né? Sara. Sofreu muito com essa situação. Porque ela encontrava as amigas, mas e daí seu filho? Não tem filho. Não tem filho. Então ela ficava muito chateada com isso. Agora você diz assim, naquela época se falava assim, mas por exemplo, Jacó, né? Jacó tinha vários filhos. Teve vários filhos. 12 filhos, né? Que Jacó teve. De homens, sim. Homens. Homem? É? Filha. Teve filha? Teve filha também. Teve. A Diná. Diná era filha. Então, Diná era filha de Jacó com Lia. Era a 7ª. Porque só ela teve 7 filhos com Jacó. Né? Com a sua serva de Lia, que era Zilpa, teve 2. Com a serva de Raquel, que era Bila, teve 2 filhos também. Aí veio 2 filhos de Raquel, que era José e Benjamim. 12. Mas as mulheres, olha só, você olhando, diz assim, mas veja bem, a mulher,
como é que é? A mulher pegava e dizia assim, pega a minha serva, né? Eu não tenho filho, mas pega a minha serva. Lia tinha já até 6 filhos, mas ela pediu para que Jacó ficasse com uma das suas servas, né? Então, veja bem a sociedade daquela época como é que era, né? Não tinha problema. E elas tinham vontade, elas se uniam, e as mulheres tinham vontade de ter filho, né? Por que, irmãos, que existia essa questão de a mulher ter filho, de qualquer maneira, né? Porque quando o marido morria na guerra, seja lá o que for, ela ficava sozinha. Então, tem um amparo de um filho. Ela não ficava sozinha, ela tinha um amparo de um filho para trabalhar, para suprir a vida dela. Por isso que ela fazia questão de ter filho, né? E é interessante que naquela época, as moças, por exemplo, as mocinhas, né, viam um homem e ficavam disputando ali, né? Como é que é, né? Não, é meu, não, é teu, não, eu vou primeiro e tal. Então, porque elas queriam, e logo já queria ter filho, E isso também era um propósito de Deus? Era. Porque Deus não falou para Abraão, crescer e multiplicai, a tua nação é tanta que não há como contar com a areia do mar? Não é? Então, é isso, irmãos. As mulheres que tinham filhos eram abençoadas por Deus. Era abençoado por Deus. E os homens não enjeitavam os filhos, seja quem fosse mulher. Se fosse a própria mulher, como da serva, eles, né, tinham aquele orgulho de ter aquele filho. Né? É filho da serva lá, deixa para lá, não quero. Não. Era achegado ali com ele. Então, irmão, a Bíblia é bem interessante. Quem não conhece a história de José? Alguém conhece a história de Judá? Judá tem uma história muito bonita. Tá? Então, irmãos, a Bíblia tem que ser lida e estudada, examinada e pesquisada. Se ninguém quer contar mais alguma experiência com relação a essa lição, nós vamos encerrar, irmãos. Que Deus nos abençoe, então. Eu vou passar a palavra para o